Com muito orgulho, aqui no estúdio da Rádio 104 FM no Som, que nós o recebemos nessa tarde. Jair, muito boa tarde. Boa tarde, Ilan. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui. É uma honra, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui hoje. Dizer que é um prazer. Eu acho que é sempre bom quando a gente recebe esse convite maravilhoso assim, para a gente estar explicando um pouquinho do nosso trabalho, de onde a gente veio, o que a gente pretende fazer. E assim, é um prazer imenso. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, por receber esse convite. Demorou um pouquinho, né? Teve que pegar no laço aqui, mas graças a Deus essa entrevista está saindo assim, espero que seja muito produtiva. Nós que agradecemos essa honra, para a nossa emissora 104, é uma honra te receber aqui, para o meu programa, para todos nós, uma alegria imensa. Que Deus continue te abençoando você, sua família e todos os seus passos. Jair, você se tornou conhecido popularmente pela sua grande família que você tem. Esse pleito eleitoral que foi do ano 2024 te trouxe para o cenário da política. Você sempre foi considerado uma promessa que se tornou uma realidade. E, cara, mas conta pra gente, afinal de contas, quem é o Jair Neto, cara? O Jair é uma pessoa comum, assim, as pessoas elas tendem a ver principalmente o político ou as pessoas associadas à política como pessoas muito inacessíveis, mas não é o meu caso não, assim, eu venho de uma família que ela faz política há muito tempo, na figura do deputado Jair Bittencourt, que é meu pai. O meu pai, antes mesmo de eu nascer, ele já era secretário do antigo prefeito, do Péricles aqui. Então, eu sempre tive a política no meu cotidiano, no meu dia a dia, por conta da figura do meu pai. E em 2004, ele veio candidato a prefeito, depois da reeleição do Péricles. Na próxima, ele veio candidato e ganhou a eleição. Então, em 2005, ele virou prefeito municipal de Itaperuna. Eu era criança, eu tinha uns 6, 7 anos na época. Então, ali, a política, essa questão principalmente da política municipal, ela sempre esteve muito envolvida na minha vida, porque ela aconteceu numa época que meu pai virou prefeito e eu estava me formando ainda como pessoa mesmo, né, como cidadão. Então, acabou batendo esses dois mundos, onde eu sempre tive o privilégio de estar vendo o trabalho do meu pai na época, e hoje também podendo estar trabalhando nisso e vendo o quanto que é maravilhoso, quanto que é desafiador também, de uma maneira geral. Mas assim, não dá para dissociar as duas coisas também não. Eu acho que a gente não pode só ser político, nem só ser ser humano assim, sem ser um ser político. Então, quando eu consigo juntar esses dois mundos assim e apresentar isso principalmente para as pessoas me conhecerem, é que eu tô fazendo um bom trabalho. Eu vejo isso aí como sentido que eu quero apresentar para o popular. Cara, eu lembro em 2024, quando foi lançada a sua pré-candidatura como vice do NEL, surpreendeu muito a mídia, cara. Porque, assim, até o momento, poucos líderes e candidatos haviam feito essa opção no passado em Itaperuna. E, na verdade, também no passado, pegando de várias eleições, os vices sempre foram os que decretaram a derrota de muitos candidatos. Isso existiu na política do passado, inclusive na eleição até do seu pai. O vice que o Claudão Nepe escolheu foi um vice muito questionado. Seu pai veio com o Elias Meib e fez aquela bela vitória daquele ano. E, cara, você teve que assumir uma responsabilidade muito novo. Assim como eu disse, você sempre foi considerado uma grande promessa da política. E entre vários nomes que eram cotados para estar ao lado do Emanuel Medeiros, o NEL, o seu nome foi escolhido, cara. Como surgiu e foi essa responsabilidade na sua vida, Neto? Então, acho que não tem outra explicação se não for Papai do Céu mesmo, assim, porque deu tudo certo, no sentido de que quando teve a eleição em 2024, eu havia conversado com a minha família também, no sentido de estar participando de frente, mas no sentido, às vezes, jurídico, administrativo, eu tenho formação em direito também, de estar ajudando o grupo de uma maneira geral, assim, independente da função que eu fosse exercer, mas nada como candidato ali no primeiro momento. Então, desde a da época das convenções, da montagem dos partidos, eu já estava participando ali junto com o grupo. Foi um grupo que surgiu muito pequeno também, foi o que me ajudou, porque eu consegui já mostrar um pouco da minha pessoa, no caso, assim, nem da parte política. Então, eu estava ali no dia a dia, juntando a galera, fazendo trabalho ali de formiguinha, e isso foi o que me deu uma estruturação para que eu conseguisse chegar lá. Assim, claro, foram feitos vários convites para políticos de carreira, pessoas, vereadores de mandato, vereadores que não tinham mandato, prefeitos que estavam em outra chapa também para juntar e formar uma chapa, mas não deu certo nenhuma dessas. E no dia da convenção, que era literalmente ali aos 45 do segundo tempo, não tinha mais como formar, porque você precisava registrar a chapa.
O próprio Nel pediu ali ao grupo, falou assim, ó, eu gostaria de estar colocando o nome do Neto ali junto ao meu, e foi muito bem recebido. Eu agradeço muito ao grupo, que eu tenho um carinho imenso, assim, é um grupo muito especial. Foram, acho que 4 ou 5 partidos só que participaram da nossa chapa ali, da coligação, acho que foram 4. Então, assim, foi uma coligação muito pequena, na verdade, mas que trabalhou com muito afinco, com coração mesmo, e graças a Deus deu certo lá. E se não fosse o Nel também me dando essa oportunidade, junto com o grupo, isso não teria acontecido, não. Neto, a gente percebe que o primeiro ano da gestão Nel e Neto, ela foi uma gestão marcada por uma grande recuperação da saúde da nossa cidade, que até o momento vinha sendo muito questionada pela população, pessoas passavam horas na fila, as pessoas com muita dificuldade de transferência, vieram muitas pessoas, infelizmente, até a óbito, né? E o primeiro ano da gestão de vocês foi marcado por uma grande reconstituição e grande reconstrução dessa saúde da população itaperunense. O ano de 2000, o atual ano que nós estamos, nós percebemos um ano onde que vocês já trabalham muito na infraestrutura de nossa cidade. Estamos vendo muitas ruas serem calçadas, obras em andamento. Qual é o próximo passo da gestão Nel e Neto? Rilan, então, assim, eu acho que você foi muito bem ali, falou dos 2 grandes desafios de uma forma mais direta que a população anseia, que é a parte da saúde, que é claro que você tem que dar uma atenção principal, você tem que dar condição das pessoas terem uma saúde digna, uma saúde de qualidade. A gente sabe que até no melhor dos mundos ainda falta recurso, sim, falta condição, infelizmente. Tudo é muito custoso, é caro, o sistema é complicado de lidar também, mas no ano passado a gente conseguiu muito dessa reconstrução graças à ajuda do governo do estado do Rio, que foi decretado estado de calamidade na saúde. Então, através do governador da época, o Cláudio Castro, e o deputado Jair Bittencourt, conseguiu colocar quase 50 milhões de reais na saúde de Itaperuna naquele momento de crise, porque a saúde foi o cerne até da eleição. Acho que se todo mundo fizer, sim, uma retrospectiva, vai falar que foi o tema ali de maior repercussão dentro do nosso município, onde todos os políticos que estavam colocando seu nome em voga ali traziam soluções para a área da saúde, batiam na área da saúde também. Então, ela era o que a população de Itaperuna ansiava naquele momento, e o Nel ele foi muito feliz, junto com o grupo ali, de dar principalmente uma atenção a essa área também, assim. E a gente não fala isso, assim, no sentido de que agora está tudo bem. Não é isso, entendeu? Mas, assim, estava muito crítico, como você disse, assim, eram números alarmantes que estavam na UPA, enfim, de transferência, estava uma situação difícil, muitas transferências para Bom Jesus também, que a gente agradece muito também ao hospital de lá por ter nos ajudado nesse momento de dificuldade, senão mais vidas ainda teriam sido ceifadas, mas assim, a gente conseguiu achar um rumo, conseguiu fazer parcerias muito fortes, conseguiu entender que a atenção primária ela é essencial, mas que precisa de um investimento maior na UPA, precisa de um investimento maior em exame, em cirurgia. Agora, junto com esse consórcio também é muito importante, porque num momento onde às vezes não tem uma transferência, porque às vezes não tem leito SUS também, isso acontece, é uma questão de ter ou não ter o leito. Então, quando você consegue, junto ao consórcio, colocar um paciente no particular, você está salvando uma vida. Eu acho que essa é a política pública aplicada de uma maneira inteligente e eficiente. É quando você vê que não tem mais saída, mas você utiliza o recurso de uma forma certa para salvar uma vida de uma pessoa ali. É não deixar faltar remédio, é você, enfim, entregar dignidade no sorriso de uma criança, quando uma pessoa precisa fazer um atendimento odontológico. São muitas áreas, assim, o desafio é muito grande. Infelizmente, não tem dinheiro para tudo, mas eu acho que numa gestão séria, você consegue ir equacionando para não deixar que o pior aconteça e ir evoluindo, entendeu? A gente fala assim, a saúde melhorou, mas precisa melhorar muito mais, a gente sabe disso. Ninguém aqui é inocente o suficiente para trazer informações levianas, mas o trabalho está sendo muito sério, junto com o Sado, o secretário, com a Vera lá na UPA, com a Fátima no PU, são pessoas capacitadas que estão em posições à frente ali, que sim, sofrem desgaste do dia a dia, estão em áreas sensíveis, mas que estão entregando melhor para a população dentro da sua área de trabalho. Então, junto com o nosso líder, que é o Nel, a gente fica muito feliz de poder estar tentando levar as coisas para o lado certo, moralizar aquilo que foi perdido há um tempo atrás. Neto, você, diferentemente de muitos ex-vice-prefeitos de nossa cidade,
que infelizmente nem sempre foram por decisões deles, deixando até claro aqui para não ser uma opinião equívoca da minha parte, mas você se destaca muito por ser um vice ativo no mandato. Nós vimos, assim, numa sequência quase de 10 anos dentro da cidade de Itaperuna, que os vices não tinham muita voz. Às vezes as primeiras damas mandavam mais do que alguns vices. É uma realidade da nossa cidade. Quem me conhece sabe que eu não fujo de algumas realidades. E já você aparece no cenário de forma direta em todas as áreas do município, em todas as pastas que ocupa, você está muito próximo também, eu percebo, tanto da Câmara Municipal também, você tem uma comunicação muito boa com os ocupantes, com os vereadores, e também com todas as demandas da cidade. Qual é a área ou pasta que mais te proporciona você querer estar perto hoje, cara? A prefeitura ela é muito grande, né? Assim, a administração pública ela é muito grande, assim. E só voltando nessa questão da atuação do vice, eu não posso deixar de falar isso, assim. Eu acho, a gente estava até falando um pouco antes aqui fora do ar, o quanto que eu sou abençoado e sortudo de hoje estar numa posição que o meu prefeito já teve. Então isso me dá uma tranquilidade de que o meu trabalho, ele já teve no lugar que eu tô, tem o sentimento que eu tô tendo, ele já teve também. Então ele consegue ter uma sensibilidade maior de abrir portas, e o Nel nisso, assim, eu até brinco com ele, que ele abre porta até demais para mim, assim, que eu falo que às vezes é um local dele, mas ele faz questão, onde ele vai, ele menciona, ele me dá a oportunidade de tomar decisões, que é uma coisa, assim, que me ajuda muito também, que faz com que eu também coloque meu nome à disposição da população, porque querendo ou não, é a minha primeira aparição em um cargo público. Então, assim, eu entrei nela num local que muitas vezes muitas pessoas demoram 20, 30 anos para conseguir ali chegar, e graças a Deus eu consegui de uma forma muito rápida. Mas, assim, sem eu ter também a confiança das pessoas que estão à minha volta ali, eu não vou conseguir manter essa estrutura. E o Nel me proporciona isso. Ele me dá a liberdade de trabalhar, de dar a minha opinião, de participar ativamente, de conversar com o secretariado, de dialogar com a Câmara de Vereadores, de ter abertura com eles, de me desgastar também, que eu acho que é uma coisa importante, porque também a gente não pode viver num mundo só de alegria e fantasia. A política também é embate, ela também é desgaste. Então isso tudo está me fazendo enxergar a realidade de uma forma mais nua, crua e verdadeira, que eu acho que é isso que a população quer. Um político que dialogue de forma verdadeira, que explique o porquê das coisas estarem acontecendo. Muitas vezes pode estar desagradando, mas quando a gente mostra o porquê das coisas estarem acontecendo, isso tudo, acho que acalma, e a gente vai conseguir, numa conversa entre todas as instituições, os entes ali, chegar num consenso e na melhor solução. Então, nisso, eu tenho muita tranquilidade, agradeço muito ao Nel de me dar essa liberdade. E as áreas, assim, elas são infinitas. Assim, a gente fala que se você não está tendo problema no seu dia a dia, é que você não está trabalhando. Sim, prefeitura, na verdade, é isso. Então, assim, a gente está ali, é um time muito bacana de secretário que a gente tem, secretários muito qualificados, que estão ali no dia a dia dando o melhor deles, assim. Não vai dar para agradecer todos, porque são muitos, assim, mas, assim, é um grupo unido, é um grupo que o secretariado também tem muita autonomia para fazer o seu trabalho técnico, porque é importante. A gente está ali à frente da cidade, o Nel principalmente, mas são áreas técnicas. A gente não sabe de legislação ambiental, de uma defesa civil, então são coisas ali da própria área da saúde, da educação, que tem leis específicas. A gente tem que ouvir quem tem capacidade. Então, assim, o Nel dá essa liberdade a eles também, assim. Mas no dia a dia o Nel, ele é muito... Eu vejo, ele gosta muito da parte de infraestrutura, ele está sempre na rua, conversando com a população.